Eu gostaria de saudar todo o povo de Deus com a graça e paz do Senhor Jesus. Sem perda de tempo, eu gostaria que agora a amada igreja abrisse a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, versículo de número 41. Atos, capítulo 13, versos 41. Leiamos a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei-vos, pois eu realizo em vossos dias uma obra tal, que não crereis se alguém for te contar. Vamos ler mais uma vez? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei-vos, pois eu realizo em vossos dias uma obra tal, que não crereis se alguém for contar. A igreja pode assentar em nome do Senhor.
atormentava a minha vida, ele manda eu sentar no colo dele, começa a me despir, e durante 40 quer que você venha ser um dos coroinha. Depois dos 40 minutos de abuso sexual, ele olha para mim e diz: olha, o que nós fizemos aqui dentro, você jamais pode abrir a tua boca e falar para ninguém, senão vai vir uma grande maldição sobre a tua vida, que vai matar o teu pai, vai matar a tua mãe. Mas eu agora vou estar perdoando os teus pecados. Você vai dobrar o teu joelho, vai rezar 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. Igreja do Senhor, ao sair dali, a minha mente ficou mais perturbada, porque dentro do meu coração eu não queria ser um homossexual. Eu queria ter nascido como uma criança normal, igual meus irmãos, o meu primo, mas não sabia por que aquele sentimento ia aumentando mais e mais na minha vida, e eu fui então me conformando e começando a viver como um homossexual. Aos 11 anos de idade, fui trabalhar em uma fábrica, onde o dono daquela fábrica, um senhor de 56 anos, maçom espírita, me chama para trabalhar com ele. Depois dos 30 dias ele me chama no quarto dele e diz: eu estou apaixonado por você, foi Deus que te colocou no meu caminho. E ali ele começa a fazer abuso sexual comigo todos os dias, fazendo trabalhos de magia negra para minha família me aceitar como um homossexual. Aos 12 anos começo a frequentar terreiros de magia negra, centros espíritas, e ali participando dos trabalhos, uma bruxa olha para mim e diz: meu jovem, eu estou tendo uma visão da tua vida. Eu vejo um guia que segue os teus caminhos desde o dia em que você nasceu. É o guia da pomba gira. Você precisa desenvolvê-lo rapidamente em tua vida. E ali eu tive que rapar minha cabeça, ficar preso dentro de um quarto escuro, sem poder tomar banho, sem poder ver a luz do sol. E durante aquele período eu tinha que prestar um jejum àquela entidade, onde eu tinha que beber sangue de galinha, sangue de bode. Nesse período o diabo aparece para mim em forma de um anjo luz e diz: pede-me o que quiser que eu vou te dar. E ali eu falo: eu tenho um sonho, eu quero ser uma mulher, eu quero ter corpo de mulher, beleza de mulher, quero ter fama e quero ganhar bastante dinheiro. E ali, aos 12 anos de idade, eu faço pacto com Satanás e pedindo ao diabo para me transformar em uma mulher. Aos 14 para 15 anos de idade, aparece lá na cidade de Montes Claros o travesti Natasha, me ensinando como fazer para ter um corpo como o dele, uma beleza como a dele. Comecei então a injetar hormônios femininos no meu corpo, a ingerir comprimidos de hormônio. Com 14 para 15 anos de idade, eu me torno um travesti, criando seios, quadris, voz de mulher, e me vestia como mulher, me agia como mulher. Um desejo foi aumentando em meu coração, um desejo de querer me prostituir, colocando uma mini saia, mini blusa, salto alto. Estava ali no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para a zona de prostituição, quando aparece um crente com a Bíblia na mão dizendo: olha aqui, meu jovem, se tu morrer do jeito que você está aí, viciado nessas coisas tudo que você usa, não sou eu que estou te falando, mas é a palavra de Deus que diz: se você não aceitar Jesus e morrer, você vai para o inferno. Eu olhei para aquele crente e disse: e daí? O que você tem a ver com a minha vida? Se eu morrer e for para o inferno, quem vai ir é eu, e lá eu vou ser a noiva do diabo. Eu vou me prostituir, vou fazer programa com a capetada, com os demônios todos lá. Cuida da tua vida, porque da minha quem cuida sou eu. Não dei ouvido ao chamado de Deus. E ao chegar na zona de prostituição, havia em Montes Claros 4 travestis que viviam da prostituição, mas aqueles travestis não me aceitaram lá, me expulsaram daquele lugar. Volto revoltado para minha casa. E no outro dia, eu acendo 3 velas brancas, coloco a música de abertura da novela que passou na Rede Globo, a novela Vamp. Quando aquela música começa a tocar, eu começo a invocar o guia que aquela bruxa disse que eu tinha. De repente, o meu corpo ele foi possuído por aquele espírito
espírito que havia aparecido para mim aos 6 anos de idade, e o espírito da pombagira, ele se apodera do meu corpo, aonde eu pintei o meu cabelo de louro, hormonizei mais o meu corpo, criando seios, quadris, fumando um baseado. O diabo fala: veja que coisa linda que eu te transformei. Lembra-te que aos 12 anos tu fizestes um pacto comigo, mas tem algo que eu quero em troca. E ali eu não liguei, não me preocupei com aquilo que o diabo havia cobrado de mim, e eu não sabia que o que está escrito em Romanos 6:23 estava para se cumprir em minha vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas para mim aquele caminho era perfeito aos meus olhos. Mas a palavra na cocaína, no crack, na heroína, ao todo ficamos viciados em mais de 9 tipos de droga, e a droga toma conta do nosso organismo e dela não conseguíamos mais nos libertar. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o diabo está na terra, matando, roubando e destruindo, mas a palavra de Deus também ela diz, no livro de João 10:10, que o nosso Senhor também está na terra, e Ele está nos dando vida, e vida com abundância. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 5, versículo 18, que este mundo a qual nós estamos vivendo jaz do maligno, mas a palavra de Deus também diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8, parte B, foi para isto que manifestou nessa terra Jesus Cristo, Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Uma grande discriminação começa a acontecer em Montes Claros.
As gangues que nos procuravam para injetar drogas na veia descobrem que são portadores do vírus da AIDS e começam então a se reunir dizendo: vamos exterminar essa raça de Montes Claros. Foram os travestis que passaram essa doença para nós. Começa a sair nos jornais: travestis essa noite foram detidos por porte de arma. Gangues enfrentam travesti, travesti vai parar no CTI entre a vida e a morte, e a discriminação não parava. Certa noite, estava chegando ali na zona de prostituição, estava no meio dos 4 travestis quando aparecem 2 traficantes. Aqueles 2 traficantes descem da moto, passam no meio daqueles travestis, nada fizeram com os outros 4 travestis, mas quando eles me viram, mudaram seu semblante, ficando com o semblante de uma pessoa possessa, sacando um 38, apontando em minha direção, gritaram dizendo: diga adeus à tua vida, tua bicha, porque hoje eu te mato. Afastando-se 3 metros dele, pensando comigo mesmo: esse bofe deve estar brincando. Quando eu olho, ele dá um tiro, aquela bala passa mais ou menos 3 dedos da minha testa, atingindo uma banca de revista que estava atrás de mim. Quando eu me viro para correr, o outro grita: não deixa essa bicha escapar não, atira na cabeça dela para matar. E aquele cara torna a apontar aquela arma e dá mais 2 tiros, e aquelas 2 balas, elas vêm em direção à minha nuca. Mas naquela noite aconteceu algo naquele lugar que eu jamais consegui compreender, porque eu era carnal natural, e a Bíblia diz que o homem carnal natural não pode entender os mistérios de Deus, porque para ele parece loucura. No momento que aquele marginal ele dá 2 tiros, uma luz misteriosa aparece naquele lugar, desaparecendo com aquelas 2 balas. Aqueles marginais não entendem o que tinha sucedido e começa a me perseguir, tentando me matar. Ao virar a praça de esporte, um táxi para em minha frente, e quando eu olho, já estava ali dentro daquele carro. Aquele motorista, arrancando o carro, olha para mim e diz: olha aqui, meu jovem, quando eu te vi correndo daqueles marginais, o meu Senhor Jesus falou comigo: meu servo, pare este carro aqui agora e tire esse jovem daqui, porque o diabo está tentando matá-lo. E ali estava um servo de Deus, enviado pelo próprio Deus para me livrar daquele caminho da morte a qual estava vivendo. Passando-se 3 quarteirões, eu olho para aquele irmão e falo: olha, meu irmão, foi muito bom ouvir você falar de Deus. Realmente Deus, ele é maravilhoso, mas eu já tenho Jesus em minha vida. Desde o dia em que eu nasci, desci daquele carro e não dei ouvido ao chamado de Deus. Fui para minha casa. No outro dia pela manhã cedo, chega em minha casa minha tia evangélica chorando, dizendo: meu sobrinho, esta noite passada estava dormindo por volta da meia-noite. O meu Senhor Jesus me acorda e diz: minha serva, dobra o teu joelho agora, comece a clamar pela vida do teu sobrinho, porque neste momento o diabo está procurando ele para matá-lo. A minha tia disse que naquela hora ela dobra o joelho e diz: Deus, eu não sei aonde está o meu sobrinho, mas a tua palavra diz que os teus olhos estão sobre toda a face dessa terra, contemplando os bons, contemplando os maus. Aonde estiver o meu sobrinho agora, manda um anjo ao encontro dele, livra o meu sobrinho da morte. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33 versículo 3: clame a mim e eu vos responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas qual tu não sabe. A minha tia clamou e Deus ouviu o clamor da minha tia, e aquela luz que aparece naquela zona de prostituição era o anjo do Senhor enviado pelo próprio Deus para me livrar daquele caminho da morte. Ao olhar para minha tia, falei com ela: tia, para de fanatismo. Eu já te disse, eu já tenho Jesus em minha vida e eu não vou passar para essa religião. Mais uma vez, não dei ouvido
passarela que vamos encontrar um conhecido teu. Ao descer a passarela, viramos a rua, encontramos um rapaz em um barzinho, e quando aquele rapaz nos viu, correu para perto de nós e falou: há quanto tempo não te vejo? O outro travesti diz: estamos aqui à procura da dona Sandra. E aquele rapaz fala: ela mora aqui mesmo neste bairro, a pensão fica 5 minutos daqui lá. Chegamos na pensão dessa dona Sandra. Dona Sandra, uma das mais perigosas bruxa e uma das mais temíveis traficantes de droga. Essa mulher já tinha feito mais de 100 pactos de travesti com o diabo, onde Satanás prometia a cada jovem que estava fazendo um pacto com ele fama, sucesso, dinheiro, porque 90% dos homens que procuram os travestis são homens casados, pais de família e pessoas da alta sociedade, o que leva um homem a procurar outro homem, pagar 300 a 500 reais a um travesti para ficar uma noite com ele, fazendo o papel de homem e eles fazendo o papel de mulher. É como a Bíblia diz em João 10:10, o diabo está na terra, matando, roubando e destruindo. E ali comecei a ser usado pelo cão para destruir vidas, levar homens à prática do homossexualismo e contaminar aqueles homens com o vírus da AIDS. Satanás colocava no meu coração: já que você está condenado, contamina o máximo de pessoas que você puder contaminar. E com isso eu não me preocupava com mais nada e não estava sabendo que estava sendo usado pelo diabo para destruir aquelas vidas. A minha primeira noite em Belo Horizonte, fiquei das 8 da noite até as 4 da madrugada na Avenida Olegário Maciel, e naquela noite havia ganhado apenas 5 reais. Volto revoltado para a pensão dizendo: em Montes Claros eu fazia cerca de 10, 15 programas em uma só noite, venho para cá, para Belo Horizonte, para ganhar apenas 5 reais, e dentro do meu quarto havia uma imagem de uma entidade conhecida como Preto Velho, e ali eu falo com aquela entidade: olha aqui, seu Preto, vamos fazer um acordo essa noite. Se você abrir as portas para mim e me der bastante dinheiro, eu vou comprar a melhor cachaça que existia aqui e vou levar para você em uma encruzilhada. Tomei um banho de rosas vermelhas preparada por aquela bruxa e retorno às avenidas. Ao chegar nas avenidas, estava ali do lado de mais 3 travestis, quando aparece um empresário em uma BMW, e aquele empresário me chama para sair. Uma hora depois ele coloca em minhas mãos 200 reais, e depois daquela hora foi parando pessoas me chamando para fazer programa, e naquela noite o diabo coloca em minhas mãos 600 reais. Só que ele não dá nada a ninguém a não ser com segundas intenções. E ali eu não cumpri com o voto que havia feito ao Preto Velho. Eu fui para o shopping comprar
Depois eles voltavam às avenidas e estavam mais uma vez pagando os travestis para fazer papel de homem e eles fazendo papel de mulher. Mas naquelas avenidas tinha um travesti que não ia com a minha cara, o travesti chamado de Lohana, e este travesti me ameaçando dizendo: se você não sumir daqui, vou mandar 2 doces para você. Mas naquela hora eu não liguei para aquela ameaça, continuei ali me prostituindo, continuei me drogando. Às noites de sábado, colocávamos vestidos longos e íamos para as boates gay. Chegando naquelas boates, um empresário fala comigo: loura, senta aqui comigo na mesa, vamos cheirar essa cocaína. Esta cocaína, ela é da boa, ela veio lá da Bolívia. Cheirando aquela droga, começa a olhar para os travestis, para as lésbicas. Atrás de cada travesti, atrás de cada lésbica, eu vi demônios rindo, debochando. Assustei com aquilo, olhei para o empresário e falei: você está vendo o que eu estou vendo aqui neste lugar? Aquele homem, ele olha para um lado, olha para o outro e diz: eu estou vendo princesas dançando. Eu falei: eu estou vendo capeta, demônios neste lugar. E aquele homem começa a rir e a dizer: não te falei que esta cocaína, ela é da boa, que ela veio diretamente da Bolívia? Você está viajando nas drogas. Mas desde os 6 anos de idade, eu tinha o costume de ver esses vultos pretos, essas coisas, e eu não sabia, e era enganado pelos espíritas que falavam que eu era médium, que eu fui escolhido para ser um grande pai de santo, e que eu tinha que desenvolver esses espíritos em minha vida. Mas pela luz da palavra de Deus, a Bíblia relata que são espíritos enganadores, espíritos de demônios que estão destruindo todos aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus, todos aqueles que não querem compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Certa noite, às 2 da madrugada, descendo de um programa lá na rua Santa Catarina, fui abordado por 2 marginais. Aqueles 2 marginais eram os 2 doces que o travesti Lohana disse que ia mandar para mim se eu não sumisse daquele lugar. E aqueles marginais chegam noiado, sacando um 38, coloca na minha cabeça. O outro, conhecido como Pichote, fala: estoura a cabeça desse travesti e vamos pegar a recompensa. Igreja do Senhor, quando aquele marginal falou aquilo, o meu corpo começou a gelar, a minha perna uma começou a bater na outra, e naquela hora só lembro de uma coisa: Jesus dos crentes, me ajuda aqui agora. E aquele marginal, ele dá 3 tiros, e mais outra vez aquela mesma lua que apareceu em Montes Claros aparece naquele lugar, e no momento que aquela luz bate, as 3 balas daquele 38 Taurus, nenhuma delas saiu, as 3 balas masca, e o cara fica possesso, endemoniado. O Pichote, ao ver o amigo dele naquela situação, ele dá um pulo de medo e fala: moço, o que foi que aconteceu com você? Eu nunca te vi desse jeito, por que você está assim? E o demônio fala na boca daquele cara dizendo: deixa esta coisa para lá, vamos embora daqui, porque naquele momento estava ali um anjo de Deus com a espada na mão na cabeça do diabo dizendo: neste você não toca, este é vaso de Deus, esse é promessa de Deus. E o anjo do Senhor estava ali me livrando da morte, e eu não sabia que em Montes Claros, o meu irmão, a minha cunhada, havia convertido ao Evangelho, e eles começaram a comprar batalha espiritual contra o reino das trevas, e clamava a Deus: Deus, eu quero ver o meu irmão liberto, transformado pelo Senhor. Vai ao encontro dele. E através da oração da minha família, que havia convertido ao Evangelho, Deus ouvia o clamor da minha família. Mas ali, ao ver aqueles marginais correndo para um lado, eu corro para o outro. Ao virar a rua, eu encontro uma evangélica, e ela olha dentro dos meus olhos e me diz: meu jovem,
Esta noite, o meu Senhor Jesus, Ele te livrou da morte, para você poder aceitá-lo em tua vida. Eu olho para aquela crente e diz: olha, minha irmã, foi muito bom aí ouvir você falar, mas eu não tenho tempo para ouvir essa babaquice sua agora não. Tenho coisas muito mais importantes para me preocupar. E mais outra vez, fechei o meu coração e não dei ouvido ao chamado de Deus. Fiquei 30 dias na Guarani, me prostituindo no meio dos travestis de idade. Depois daqueles 30 dias, eu retorno para as avenidas. Quando eu volto para as avenidas, estava conversando com o travesti que comandava todo aquele quarteirão, tentando fazer amizade com aquele travesti para ele me deixar ficar ali nas avenidas, me prostituindo. De repente, aparece o travesti Lohana com um balde na mão e vira para aquele travesti e diz: acabou o teu reinado das avenidas. A partir de agora, quem comanda os travestis aqui não é mais você. A partir de agora, quem manda aqui sou eu. E aquele travesti foi reagir, levou um banho de gasolina da cabeça aos pés. Lohana risca um palito de fósforo, lança nele, ele se torna uma tocha humana de fogo, rolava no asfalto para um lado para o outro, mas quanto mais ele rolava ali, mais o fogo aumentava. E Lohana fala comigo: a próxima a morrer queimada nas avenidas vai ser você. Eu não te quero aqui. Passa alguns minutos, chega a viatura da polícia que pegou aquele travesti que morreu 100% queimado, com queimadura de 3º grau. A polícia não passou a saber quem matou aquele travesti, se aquele travesti tinha um pai, uma mãe, se tinha alguém que se preocupava com ele. Morreu aos 19 anos de idade e a polícia manda enterrá-lo como indigente, porque para a sociedade um travesti, um aidético, um ladrão, um bandido, não tem valor. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, reparai-vos na vossa vocação, veja que não foram muitos sábios chamados segundo a carne, nem muitos nobres de grande nascimento, mas pelo contrário, Deus ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o sábio. A Bíblia diz, meu irmão, que por amor ao travesti, à prostituta, ao bandido, ao incrédulo, ao ateu, ao feiticeiro, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o que Ele mais tinha de valor, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que através do sangue de Jesus, todos sejam purificados de todo pecado. E só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus tem o poder para transformar uma vida. E ao ver aquele travesti sendo morto ali na minha frente, perdi a vontade de viver em Belo Horizonte e retorno para minha cidade, Montes Claros. Mas ao chegar em Montes Claros, o diabo já estava com outra bandeja me esperando. E ali eu me envolvo com um rapaz, um ex-presidiário, fugitivo da polícia, que já tentou matar o próprio pai, já tentou matar a própria mãe. Satanás olha para mim e diz: este aí é o príncipe dos teus sonhos. E o meu coração começa a ser preenchido por um sentimento diabólico. E durante quase um ano eu me envolvi com aquele rapaz, e o sonho começa a se tornar pesadelo. Depois de 3 meses, tudo que eu tinha, tudo que o diabo havia me dado, carro, lote, bem, havia consumido através da cocaína, do crack, da heroína. E aquele rapaz me ameaçava dizendo: você é obrigado a me bancar, me sustentar. Comecei a comprar coisas na mão de mascate, a chegar a dever mais de 30 cobradores, uma dívida que passava de 3.000 reais. Aqueles cobradores começavam então a me perseguir, dizendo: ou eu pagava aquela dívida, ou eles me matavam. Aquele rapaz, ele rouba um aparelho de som da pensão aonde ele morava, no valor de quase 2.000 reais. A única pista que a polícia civil tinha era o cartão que havia dado a dona daquela pensão, aonde eu trabalhava, num salão de cabeleireiro. Os detetives começavam a me torturar, dizendo: ou você vai dar para Deus,
dinheiro desse marginal, ou quem vai pegar 6 anos de cadeia era você. Depois que ele me torturava, me soltava no bairro, aquele rapaz descobria que eu estava solto, chegava ali, colocava uma arma na minha cabeça e dizia: fala pra polícia onde eu estou escondido só pra você ver. Eu dou um tiro na tua cabeça, eu mato teu pai, mato a tua mãe, estrupo a tua irmã, mato ela e depois eu somo pelo mundo. E para mostrar que ele não estava brincando, durante as madrugadas, passava na porta da minha casa, dando tiro no portão para mostrar que estava falando sério. E ali eu fui me aprofundando num buraco, aonde eu não estava encontrando mais a saída. Os meus tios começam a falar com a minha família, com a minha mãe: olha, expulsa essa coisa da tua casa, senão vocês vão ser contaminados com essa doença. A minha própria família começa a virar as costas para mim. De 66 quilos eu caí para 44 quilos, magro, careca. Chegava na minha casa, pegava uma faca, colocava no pescoço do meu pai e dizia: olha aqui, ou o Senhor me dá dinheiro, eu vou agora cortar o teu pescoço para fora. O meu pai, com medo de mim, tirava o dinheiro dele comprar o gás e me dava. Saía em ânsia pela rua para comprar 1 grama de cocaína, um baseado de maconha. Quando a droga acabava, voltava mais noiado, querendo mais droga. Pegava minha mãe e com a tesoura colocava na barriga dela, ameaçando: ou a senhora me dá o dinheiro da feira ou eu vou furar a tua barriga. A minha mãe chorava, tirava o dinheiro da feira e me dava. Saía, ficava 3 dias e 3 noites sumido. Quando voltava mais em ânsia, querendo mais droga. E comecei a pegar os bens da minha família e trocar a troco de pedra de crack, a troco de cocaína, a troco de maconha, para poder saciar o vício. Pesando 44 quilos, magro, careca, com o corpo todo pintado, cheio de forungo, andava pelas ruas como um mendigo, catando bitucas de cigarro que encontrava pelas calçadas por volta das 11 horas da noite. Ao chegar em minha casa, fui acender a luz. Uma mão toca em mim e uma voz fala: hoje eu vim buscar aquilo que você me prometeu há 10 anos atrás. Como eu havia dito, aos 12 anos de idade eu tinha feito um pacto com o diabo. E depois de 10 anos, Satanás aparece e diz que o que ele queria de mim era a minha alma. Naquela hora parecia que uma faca estava entrando dentro do meu peito. A dor que eu senti naquela noite foi tão forte que eu dei um grito que acordou o meu pai, acordou a minha mãe, acordou a minha irmã e todos os vizinhos católicos. Todos correram para ver o que tinha sucedido. Quando chega na sala, vê o meu corpo seco, lançado no chão. Um pastor que tinha feito cursos de medicina pega em mim, olha para minha mãe e diz: ele teve uma parada cardiorrespiratória. Infelizmente esse jovem acaba de falecer. A minha mãe cai sobre o meu corpo chorando, fala: isso não pode ser verdade, abra tua boca, diga alguma coisa. A minha irmã começa a chorar e fala: mãe, ele não está respirando, o coração dele não está batendo, não está tendo mais nenhuma pulsação. E em atos de desespero ela cai sobre mim fazendo respiração boca a boca, fazendo massagem. E ali, igreja, eu estava ouvindo os gritos da minha irmã, estava ouvindo o choro da minha mãe, e eu queria falar com a minha família: gente, cheguei cansado, estou com sono, me deixa dormir, mas não conseguia mover com os meus lábios haviam endurecido, meu corpo estava gelando, parecia que eu estava deitado em uma barra de gelo e com agulhas entrando dentro da minha carne. Quando eu olho, eu começo a cair dentro de um abismo escuro de treva, aonde naquele lugar eu não ouvi mais os choros, os gritos da minha família, todo sumiu, e naquele lugar de treva eu tenho uma visão de um lugar horrível. Eu vejo um imenso deserto de trevas com muitos buracos. Dentro de cada buraco eu vi pessoas sendo queimadas por um fogo esquisito, um fogo vermelho que vinha de baixo, subia para cima, queimando aquela pessoa por dentro e por fora. Não entendia o que era aquilo e por que eu estava naquele lugar. Comecei a achar que aquilo era um pesadelo. E ali, ao ver aquela pessoa sendo queimada da cabeça aos pés, ela não conseguia sair daquele lugar porque as chamas de fogo não a deixavam. Quando ela caía, ela rolava para um lado e rolava para o outro, e ali eu só via gritos, choros, ranger de dente. Ao olhar para o outro lado, eu tenho outra visão de outra pessoa com um sofrimento maior do que o da primeira. Eu vejo aquela
aquela outra pessoa, além dela ser queimada pelo fogo, ela era comida por vermes. Vermes penetravam dentro do corpo dela, através dos olhos, nariz, boca, ouvido. E quando aqueles vermes saíam de dentro dela, rasgando seu corpo, eles saíam maiores, e umas gosmas pretas saíam de dentro daquela pessoa, e o sofrimento daquela alma era bem pior do que da primeira. E eu não entendi o que era aquilo, porque eu estava vendo aquilo. Ao olhar para o outro lado, eu vejo a terceira pessoa, e essa pessoa, além dela ser queimada por fogo, além dela ser comida por verme, demônios a espancava, torturava, parecia urubu quando estão disputando um pedaço de carniça. Cada demônio queria torturar mais aquela alma, e ao ver aquilo comecei a entrar em angústia, em pânico, e a minha vida, ela começa a vir toda na minha mente. Tudo que eu havia feito nessa terra, desde os 7 anos de idade, que entro no homossexualismo e mantenho relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, aos 12 anos de idade, que havia feito pacto com o diabo, pedindo a Satanás para me transformar numa mulher, aos 14 para 15, que me torno travesti e começo a me prostituir nas avenidas. Mas a cena que não saía da minha mente era aquela que estava de mini saia, salto alto, mini blusa, num ponto de ônibus, aonde havia aparecido um crente, falado: olha, meu jovem, se tu morrer do jeito que você está aí, viciado nessas coisas que você usa, não sou eu que digo, mas é a palavra de Deus que fala, você vai para o inferno se você não se converter. E eu viro para aquele crente e digo: olha, se eu morrer e for para o inferno, eu vou ser a noiva do diabo, vou me prostituir com a capetada toda. Cuida da tua vida, porque da minha quem cuida sou eu. E ali estava pagando o que a minha língua tinha falado. De meia-noite às 6 da manhã estive neste lugar. Igreja do Senhor, como eu havia falado, tem apenas 6 anos que isso aconteceu em Montes Claros. Há 4 anos atrás, o Senhor Jesus me dá a interpretação daquela visão. E quando eu torno a ver aquela visão, eu começo a chorar, e Ele diz: calma, isso que eu estou te mostrando é algo real, é um alerta para você dar ao meu povo nessa terra. Lembra aquela primeira pessoa que te mostrei no Hades do inferno? Sabe quem são aquela pessoa que estava ali sendo queimada pelo fogo? Ai dos homossexuais, ai dos incrédulos, ai dos viciados, dos bêbados, ai dos idólatras, dos feiticeiros. São todos estes que estão espalhados por esse planeta Terra e não querem compromisso com o meu evangelho. Diz que me ama, com as bocas me louva, mas o coração está distante de mim, pois eu tenho falado em minha palavra que aqueles que me amam são aqueles que obedecem a minha palavra, que andam praticando o meu evangelho. Tentei chamá-los, tentei trazê-los até a mim, mas me negaram. Pensaram que ia morrer aos 80, aos 70, mas não imaginavam que poderia morrer aos 30, aos 20. Cumpriu Lucas 12:20 na vida dele. Louco, esta noite pedirei a tua alma. Para quem você está preparando ela? De quem ela será? E a segunda alma, aquela que estava naquele buraco, sendo queimada pelo fogo, comida pelos vermes. A Bíblia diz em Isaías que lá é o lugar onde o fogo não apaga e os vermes não morrem. Ali está sendo preparado para os desviados e os crentes rebeldes, aqueles que estavam na presença de Deus, abandonaram Jesus e voltaram para o mundo. Tanto os crentes desviados como os crentes rebeldes que vêm dentro da igreja. Na igreja é uma coisa, na igreja é santo, mas na casa é capeta. Na casa fala palavrão, dá mau testemunho, levanta contenda, fofoca, bebe escondido, fuma escondido, dizendo: o pastor não está vendo, mas esquece do versículo que a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a face dessa terra, e Ele contempla os bons e o mal, e nada do que está oculto que não venha a ser revelado naquele dia. Quando os crentes rebeldes, quando os crentes desviados morrem sem reconciliar com Jesus, são lançados na cadeia Hades do inferno, e ali elas são queimadas por fogo, comida pelos vermes, e aguarda somente o juízo final. A terceira alma, aquela que além de ser queimada por fogo, além de ser comida por verme, era açoitada por demônios. Sabe quem são essa classe? A Bíblia diz em Jeremias 48:10: maldito é aquele que faz a minha obra relaxadamente. Ai da liderança,
Ai dos diáconos, dos levitas, dos pastores, dos missionários, dos evangelistas, dos presbíteros que estão nessa terra brincando com a obra de Deus, fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, relaxadamente. Pastores que não visam, pastores que não têm visão, pastores que não apacentam o rebanho do Senhor, missionários, mercenários, levitas que cantam para aparecer, canta para mostrar, mas não canta para adorar, levitas que vêm na igreja em cima do altar, mostra que é um adorador, mas ao sair da igreja anda em fornicação, troca de namorada como troca de roupa. A Bíblia diz, meu irmão, que sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá a face de Deus. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 22, nem todo aquele que diz nessa terra, Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Muitos naquele dia chegarão diante de Deus e dirá, Senhor, eu expulsava demônios, cantava, eu pregava o teu evangelho, não está lembrado-te de mim? Imagina Judas, que foi escolhido para fazer parte dos 12 discípulos. Senhor, eu era tesoureiro do Senhor, eu carregava os dízimos, minha oferta, não está lembrado de mim? Judas traiu Jesus e depois comete suicídio. Os suicidas não entram no reino de Deus. Judas já está lá há mais de 2000 anos, sendo queimado por fogo, açoitado por demônios e comido por vermes, porque negou Jesus. Quantos estão negando Jesus? A Bíblia diz, ou seja quente, ou seja frio, não seja morno, porque os mornos serão vomitados da boca de Deus. A Bíblia diz que as mínimas coisas impedirão muito de entrar no reino de Deus. É tempo de despertamento. Honra o que você é, meu irmão. Seja cristão, honra o sangue que foi derramado por ti, porque você não foi comprado pela prata, nem pelo ouro, nem por dólar. Você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Enquanto isso, o meu corpo ele foi pegado e foi levado para uma igreja evangélica. De meia-noite às 6 da manhã, 10 crentes clamavam a Deus pela minha vida. Manifesta naquela noite um demônio, e aquele demônio fala, esta alma não, esta alma ela é minha e ela já está no meu reino. Houve uma batalha espiritual. Os crentes clamavam, os crentes oravam, 2 da madrugada insistiam em oração, 5 da manhã, suado, cansado, entrava em batalha espiritual. Quando estava para dar 6 da manhã, eles dão as mãos ao redor do meu corpo para fazer a última oração e fala com Deus, Deus, eu não sei aonde está essa vida, mas o Senhor sabe, e a tua palavra diz que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado aí no céu. Aonde estiver a alma desse jovem, traga ela de volta para esse corpo desse jovem, mais uma única oportunidade para ele poder te confessar como Salvador e Senhor da vida dele. Igreja do Senhor, a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores, e quem venceu aquela batalha não foi o derrotado do diabo, foi a igreja do Senhor, e Deus ouviu o clamor daquela igreja. E naquela mesma hora, a mão do Senhor ela desce lá naquele abismo, toca em mim. Ao abrir os meus olhos, estava eu em uma igreja evangélica com mais de 10 crentes chorando, dando glória a Deus. Uma crente de idade chega perto de mim e diz, meu jovem, você é muito especial para Deus. Nem todos têm esta oportunidade que Deus te deu essa noite, de estar morto e reviver. Olha, aceita Jesus agora, porque Jesus te ama. Quando eu olho para aquela crente, eu começo a dar uma gargalhada e digo, só podia ser vocês. Foi vocês que fizeram eu ter pesadelos, alucinações. Sai pra lá, povo doido. Eu posso ser tudo nessa vida, mas nunca eu vou ser um crente fanático, biruta como vocês. E mais uma vez, não dei ouvido ao chamado de Deus. Xinguei a cantalhada toda e fui embora. Só que de 44 quilos, caí para 37 quilos. Magro, careca, com o corpo todo manchado da cabeça aos pés. Arrastava o meu corpo nas ruas, catando bitucas de cigarro. Por volta das 10:30 da noite, eu encontro uma evangélica, ela diz, meu jovem,
Estava eu vindo da igreja, ia para minha casa quando meu Senhor Jesus falou comigo: minha serva, quero te usar essa noite. E aquela crente fala comigo: Jesus mandou eu vir aqui te dizer. Eu coloquei a mão na cara dela e falei: para com isso, para de babaquice, de fanatismo. Cadê Jesus? Aonde foi que você viu esse tal de Jesus? Qual foi a esquina que ele estava? Corra atrás dele, talvez ainda você encontre. Vai lá e fala para esse tal de Jesus que a bicha Scarlett mandou dizer para ele que ela mora na Avenida Coronel Luiz Maia, no número 1969, bairro Delfino Magalhães. Fala para Jesus ir na minha casa essa noite que eu quero bater um papo com ele. Aquela crente começa a chorar e dizer: Deus tenha misericórdia da tua incredulidade, mas eu vou orar por você. Eu falei: não quero saber de oração não. Vai dar o recado, Jesus, fanática. Xinguei a crente e fui embora. Ao chegar na minha casa, fui ligar a televisão. Quando eu chego perto da televisão, uma voz fala comigo: não toca nisso. Parei, arrepiei o pouco de cabelo que me tinha no corpo. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei comigo mesmo: quem está conversando comigo? Estou sozinho aqui na casa, a voz diz. Tu não me convidaste esta noite para vir em tua casa porque querias falar comigo? Eu sou Jesus e sou eu agora que quero falar contigo. Igreja do Senhor, perdi toda a força do meu corpo, caí no chão e comecei a chorar. E ele diz: abra a minha palavra, que agora sou eu que quero falar com você. Peguei a Bíblia que estava na estante e ao abrir, gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia também, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9. E assim Jesus fala comigo: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem bêbados, nem viciados, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Comecei a chorar e dizer: eu estou condenado. Tudo isso aqui eu sou. Jesus fala: mas eu não levo em conta o tempo da tua ignorância nessa terra. Levanta-te, vai para minha casa, porque lá vou fazer uma obra em tua vida e vou te enviar aos 4 cantos dessa terra, para você dar testemunho do que eu fiz a todas as nações, povos e línguas. Muitos ouvirão, temerão, converterão e saberão que eu sou Deus na sua vida. Igreja do Senhor, no outro dia eu acordo cheio de alegria e ao abrir o portão eu encontro uma prostituta e ali eu falo com ela: você nem imagina quem me visitou essa noite. Aquela prostituta olha para mim e diz: já sei, um empresário te procurou para te dar bastante dinheiro. Eu falei: não. Ela: o príncipe dos seus sonhos voltou a te procurar para vocês reatar o romance. Eu: muito menos, Jesus me visitou. Ela: o quê? Você está falando que os crentes fanáticos foram na tua casa falar de Jesus? Eu: você não está me entendendo. O Jesus que os crentes pregam, o Jesus que os crentes anunciam, este Jesus apareceu para mim essa noite e falou comigo que ele ia me curar, me libertar e transformar a minha vida. Ela começa a rir e dizer: não é verdade, não existe cura, não existe libertação para o homossexualismo. Ela não acreditou, mas hoje ela está mais doida do que eu. Hoje ela está com a Bíblia na mão, entrando nas favelas, nos presídios, dizendo: só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta. Hoje ela é uma serva de Jeová. 7 horas da noite, bate no portão da minha casa. Ao abrir, a minha cunhada evangélica, ela diz: Ney, vamos para a igreja? Ah, meu irmão, eu olhei para ela e fiquei como Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E ali eu me arrumo e vou para a igreja. Ao chegar na igreja, estava sentado. Começo ali a olhar para a igreja, para um lado, para o outro. Fechei os meus olhos. Comecei a adorar a Deus em espírito, porque não sabia cantar o hino que a igreja estava cantando. E ali, de olhos fechados, eu começo a ver luzes passar naquela igreja. E naquela mesma hora, vem na minha mente a lembrança quando eu estava em Belo Horizonte e aqueles 2 marginais colocam 38 na minha cabeça, e quando aquela luz bate, as 3 balas daquele 38 masca e o
cara fica endemoniado. Ao abrir os meus olhos para ver o que era aquilo, que luz era aquela, eu não aguentei o que eu vi. Sobre o altar da igreja passava um anjo com um cálice na mão, e ali, meu irmão, eu comecei a dar glória, comecei a dar aleluia, porque eu não estava vendo Zé Pilintra, não estava vendo Pombagira, não estava vendo Tranca-Rua, como havia visto naquela boate gay. Naquela igreja eu estava vendo, era fogo, era glória, era poder de Jeová, Jireh. Aleluia. E ali o pastor da igreja, ele olha e fala: aonde está você que nesta noite ouviu a palavra de Deus e gostaria de aceitar Jesus em tua vida? Naquela mesma hora, a minha mão levanta. Ao levantar a minha mão, Jesus pega nela e me puxa para o altar. Quando eu chego no altar, 2 crentes caem arrebatados, os outros crentes caem de joelhos chorando, e o pastor fica anestesiado pela glória de Deus. Ao chegar no altar, Jesus aperta a minha mão, o meu corpo começa a queimar da cabeça aos pés, e naquela mesma hora, todas as feridas, todas as manchas pretas que havia no meu corpo, da cabeça aos pés, desaparece na hora. Jesus me cura da AIDS, Jesus me liberta dos 9 tipos de droga. E mais, aquele espírito afeminado que havia no meu corpo desde os 7 anos de idade, o espírito da pombagira que fez eu virar um travesti, Jesus pega aquele demônio, lança ele no inferno e faz de mim homem. A maldição foi quebrada na noite em que eu aceitei Jesus em minha vida. No outro dia, começo a ler a Bíblia 12 horas por dia, jejum todo dia, oração 3 horas de joelho. Chego pro pastor e falo: pastor, eu quero ser batizado. O pastor falou: irmão, só tem 7 dias de convertido, espera mais um pouco. O pastor ficou com medo de eu batizar e desviar, como muitos fazem. Falei: eu quero ir para o monte. O presbítero diz: não pode, meu irmão, só quem é batizado. E ali eu vou para o sítio com a minha família. A minha família era incrédula, idólatra. Todos estavam ali sentados na mesa, jogando baralho. Eu falei: Deus, a tua palavra diz que bem-aventurado o homem que não se detém no conselho dos ímpios, não anda nos conselhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas o prazer dele é a tua palavra, e nela tem o prazer de meditá-la de dia e de noite. Eu mesmo vou fazer o meu monte. Fui para perto da lagoa, consagrei ali pedaço de terra com óleo de cunzinha e falei: aqui é o meu monte, Senhor. Comecei a orar: a Deus, derrama essa tal de unção que os crentes falam. Eu quero sentir unção, enche-me de unção. Igreja, pedi, e Deus não derramou, porque Deus é sábio. Se Deus derramasse unção na minha vida naquela hora, eu ia dar tanto pulo, ia cair de ponta dentro daquela lagoa, ia morrer afogado, porque não sabia nadar. Comecei a falar: Deus, a tua palavra diz do dom da visão, os crentes falam de fogo, eu quero ver fogo, manda fogo, eu quero ver fogo neste lugar. E fui pedindo, fui clamando para ver fogo, fui chorando, orando, e não imaginei que havia passado mais de 3 horas de relógio. Quando eu abro os meus olhos, eu vejo uma imensa bola de fogo na minha cara. Quando eu preparei o meu glória misturado com aleluia, quando eu olho direito, não era uma visão espiritual, era minha mãe com a lanterna, chorando, falando: o que fizeram com meu filho está doido, meu filho está louco. Quase meia-noite, ele aqui nessa lagoa em tempo de cobra picar. Eu falei: mãe, aqui não tem cobra não, aqui tem os anjos de Jeová. Hoje a minha mãe conhece o repleplé de Jeová. 25 dias de convertido, o pastor me convida para ir para o monte. Chegando lá no monte, eu coloco a minha melhor roupa, o céu estava nublado. Ao chegar no monte, eu olho para aquele terrão e falo: isso que é o monte, esse poeirão? O pastor diz: irmão, fecha os teus olhos, não abra os teus olhos para nada, somente da glória misturado com aleluia. Fiquei: glória a Deus, aleluia, e ouvindo vento soprar. Falei: nó, parece que vai chover. E o vento aumentava. Falei: nó, vai cair um pé d'água neste lugar. Será que o pastor não se toca? Isso vai virar uma lama, vou ficar atolado. Igreja, quando acabei de falar aquilo, bate um
fogo naquele monte. As minhas pernas sobem, caem por cima do pescoço, começo a correr para trás, começo a correr para frente, não conseguia controlar o meu corpo, começo a dar cambalhota, pirueta, as pernas tornam a subir, mas outra vez eu caio por cima do pescoço. Os crentes me sacodem para um lado e falam: fala alguma coisa, abra a tua boca e diga alguma coisa. Quando eu abro a minha boca, sai de candalabanai, de coxuriandalabacantalabaxai. Fui batizado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Atos 1:8: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas. Aleluia! Com 25 dias, fui batizado pelo Espírito Santo de Deus. Com 3 meses, fui batizado nas águas, levantado como obreiro na casa do Senhor. Com 3 meses de convertido, já era pregador do Evangelho. Com 1 ano de convertido, Deus me manda para a obra missionária. Fui para uma cidade chamada Turmalina, no Vale de Jequitinhonha, aonde ali ganhei um padre, toda a paróquia católica, e eles mudaram o nome Catedral do Santo, não sei do que, e colocou Catedral dos Milagres, Templo de Jeová Jirê. 80 almas aceitaram Jesus. 2 paralíticos saem andando da cadeira de roda para a glória de Deus. Pessoas eram curadas por câncer e outros tipos de enfermidade. Depois eu volto para minha cidade, começo a pregar na minha Jerusalém, começo a evangelizar a minha família, os meus vizinhos. 60% do meu bairro hoje são evangélicos, salvos por Jesus. Depois Jesus me manda para a obra missionária, começo a percorrer o estado de Minas Gerais, e hoje estou percorrendo todo o Brasil, anunciando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. E hoje, como missionário do Senhor, missionário da Igreja do Evangelho Quadrangular, presidente do Ministério da Morte para a Vida, aonde eu tenho 4 famílias que trabalham para mim, 4 famílias que vivem pela fé juntamente comigo, juntamente com o missionário Fábio Gomes, o missionário Jairo Lopes. Temos percorrido os 4 cantos dessa terra. Já são hoje mais de 3.395 almas ganhas para Jesus. E como eu posso te falar, meu irmão? Disse-lhe Jesus: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Mas todos aqueles que me aceitar, darei o poder de transformá-los em meus filhos. Antes nós éramos criatura de Deus, mas quando nós levantamos as nossas mãos para aceitarmos Jesus, a Bíblia diz que nos tornamos filhos de Deus, e todo filho é herdeiro da promessa. Hoje Jesus chama você, meu irmão. Quando Jesus, ele olha para o travesti, para o ladrão, ele não vê como o homem vê, mas ele vê como a noiva dele. E Jesus diz: vem, minha noiva. Hoje ele está batendo na porta do teu coração. Hoje ele está chamando você, meu irmão. E ele diz hoje: se tu ouvir a minha voz, não endureça o coração. Você, meu amado irmão, que ouviu esse CD, esse testemunho, você que é homossexual, você que é viciado, você que é desviado dos caminhos do Senhor, você que ainda não entregou a tua vida verdadeiramente para Jesus, eu te convido agora, feche os teus olhos. Você é muito importante para Deus. De olho fechado agora, repete comigo essa oração: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te aceitar verdadeiramente em minha vida. Senhor meu Deus, perdoa todos os meus pecados e escreve agora o meu nome aí no céu, no livro da vida, para que eu possa ter direito à salvação da minha alma. Senhor meu Deus, a partir de agora eu sou o teu servo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero te convidar, procure uma igreja evangélica, mais perto que você puder, mais perto da tua casa, começa a frequentar, começa agora a fazer estudo da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras, porque julgai-vos ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fica na paz, na graça, em nome do Senhor Jesus.